Intro. Bárbaros cruéis e sanguinolentos, sem apreço pela vida humana, pagãos idólatras da morte e do sofrimento que viviam na Idade da Pedra, tão burros que sequer haviam ainda descoberto a roda. Ainda que seres humanos, geneticamente falando, sua cultura, se é que podia ser chamada assim, era tão indescritivelmente bestial que em espírito eles não eram melhores que animais. Esses eram os astecas. Bem, os astecas, segundo o que é tradicionalmente ensinado em escolas, alguns cursos de faculdade e aqui no YouTube, inclusive por historiadores bem famosos. Mas eu gostaria de desafiar um pouco esse ponto de vista e, se possível, e você, espectador, mantiver uma boa fé enquanto assistindo esse vídeo e julgar os argumentos que vou apresentar racionalmente e sem preconceitos, eu espero também poder mudar pelo menos algumas opiniões quanto a esse povo. Entendendo os desafios. Pois bem, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Eu acredito que os argumentos contra o valor do povo asteca se baseiam principalmente nos seguintes pontos. 1. Sua raça é inerentemente inferior às demais de alguma forma. 2. Eles praticavam sacrifícios humanos / canibalismo. 3. Eles eram tecnologicamente atrasados. E 4. Seus vizinhos os odiavam. Vamos então analisar cada um desses pontos e determinar se eles têm mesmo relevância científica, lógica e objetiva. Começando pelo primeiro ponto, raça. Eu vou ser breve nesse ponto porque eu acredito que somente os maiores boçais desse planeta propositalmente escolhem fechar os olhos para montanhas de evidência científica que provam que, geneticamente falando, não existe diferença maior entre dois seres humanos de raças diferentes, além do fenotipo favorecido pelo ambiente que vivem, do que existiria entre indivíduos da mesma raça de regiões diferentes. Dito isso, o racismo, infelizmente, não é um fator que pode ser desprezado mesmo hoje em dia, e vale a pena lembrar que não existe diferença inata de potencial criativo, espiritualidade, físico, cultura ou de intelecto entre qualquer população de Homo sapiens sapiens. Segundo ponto, canibalismo e sacrifícios humanos. É inegável que os astecas praticavam sacrifícios humanos e canibalismo, tanto quanto é inegável que os habitantes da Grã-Bretanha faziam o mesmo no passado. Ou mesmo que a elite europeia como um todo chegou a possivelmente consumir mais carne humana proveniente de múmias do que todos os indígenas das Américas juntos e continuaram a vender e consumir carne humana abertamente até pelo menos a primeira década do século XX, apenas 100 anos atrás. E muitos séculos depois que os bárbaros astecas já haviam parado de fazê-lo. A verdade é que a antropofagia foi praticada em quase todos os territórios já habitados por seres humanos em algum ponto da história. E se outros povos são tratados com simpatia e a justificativa de que eles eram ignorantes das concepções morais do presente, os astecas não deveriam ser tratados de forma diferente. Ou isso seria uma falácia lógica, logo um argumento inválido. Certo, mas um crítico da cultura ainda poderia dizer algo como, abre aspas, mesmo que antropofagismo tenha sido praticado no Velho Mundo, também, sacrifícios humanos, e especialmente em tamanha escala, não eram. Fecha aspas. Mas será que essa afirmação é correta? Vamos analisar o argumento. Ele afirma que os astecas foram desprezíveis por fazerem muitos sacrifícios humanos. O que é exatamente desprezível nesse ato? Fazer sacrifícios religiosos como queimar papel, como os astecas também faziam? Eu acredito que não é disso que o crítico fala. Então, seria a parte de tirar uma vida humana por motivos religiosos? Provavelmente, eu assumo. E nesse caso, eu posso apontar o fato de que a religião cristã queimou mais de 40 mil pessoas vivas pelo mesmo motivo. Tirou a vida de cerca de 3 a 9 milhões de pessoas em guerras santas. E a propósito, em pelo menos uma ocasião, os cruzados também canibalizaram seus inimigos em massa. E é claro, também justificou a escravidão, tortura e morte de inúmeros milhões de africanos, a fim de purificar sua alma. Em essência, tais práticas não são diferentes daquela dos astecas, senão por minúcias ritualísticas de uma religião para outra. Portanto, usar o ponto de que canibalismo ou sacrifícios humanos como base para a justificativa da demonificação da cultura asteca implica ou na falácia lógica do padrão duplo, ou também no fato de que praticamente todas as outras grandes civilizações do mundo são igualmente desprezíveis. Terceiro ponto, tecnologia. Outro dos argumentos mais fortes sobre a pequeneza dos astecas é aquele que ataca seu desenvolvimento tecnológico e cultural.
E enquanto ele pode parecer justo à primeira vista, ele rapidamente perde sua validez quando questionamos coisas como exatamente você mede o desenvolvimento tecnológico de uma civilização? Ou o quão seria um desenvolvimento tecnológico digno da mesma admiração que outras culturas contemporâneas do Velho Mundo receberam? Poderíamos medir desenvolvimento tecnológico baseando-nos na tecnologia e descoberta astecas que são usadas até hoje? Milho é a segunda planta mais cultivada no planeta inteiro atualmente, e o corante asteca vermelho carmine é um dos mais populares até hoje, especialmente considerando os riscos para a saúde que as alternativas sintéticas oferecem. E isso sem falar de outros desenvolvimentos como pipoca, chocolate, saúde pública, pontes levadiças, escolas, zoológicos, mobilidade social, sem falar que a capital, Tenochtitlan, foi uma das maiores cidades do mundo em sua época, tão grande quanto a contemporânea Londres. Se isso não é o suficiente, então o que é? O quanto seria desenvolvimento tecnológico o bastante? Pólvora? A prensa? Dinheiro em papel? Bem, todas essas são invenções chinesas adotadas pelo resto do mundo. Se os astecas são estúpidos por não terem inventado a prensa, então também são todo o resto do planeta pelo mesmo motivo. Logo chegamos na mesma conclusão que a anterior. Tal ataque só pode ser feito por um sofista ou alguém completamente ignorante. Além disso, sim, os astecas conheciam a roda. Quarto ponto: relações internacionais. Sim, os astecas, bem como qualquer outra nação que já existiu na história humana, tiveram vizinhos que não gostavam deles. Bem como o Japão hoje em dia, ou os Estados Unidos, ou a Ucrânia, ou a Índia, ou o Chile, ou tantos outros. Ser desgostado por seus vizinhos não significa muita coisa, honestamente. Por exemplo, a Dinamarca tem uma rivalidade histórica com a Suécia a ponto de haverem conflitos armados entre os países desde o século VI até o século XIX. Isso significa que um ou outro é objetivamente mal? Eu acredito que não. E isso é sem sequer considerar que os indígenas não eram estúpidos e podiam muito bem ver a vantagem estratégica dos invasores. E um número deles podia muito bem estar apenas garantindo uma fatia do bolo asteca que seria inevitavelmente repartido. Conclusão: não existe base lógica para julgar os astecas como uma raça ou cultura inferior a qualquer outra que não condena também muitas outras raças ou culturas comumente tidas como modelo ideal, e aqueles que afirmam o contrário geralmente chegam a essa conclusão aplicando a falácia lógica do padrão duplo, onde se um requisito ou um grupo de requisitos é atendido pelo alvo do argumento, sua conclusão é válida. Mas se outra entidade que não o alvo do argumento também cumpre para com tais requisitos, arbitrariamente o argumentador afirma que tal entidade não pode ser encaixada na mesma conclusão. Agradecimentos! Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se gostou, deixe um like, se inscreva no canal para mais vídeos similares e se tem qualquer coisa relevante ao vídeo que queira falar sobre, a seção de comentários está aí para isso. Esse é um novo quadro no canal, então sinta-se livre para fazer dicas ou sugestões também. Pós-fácil. Agora, para os poucos que ficaram até esse ponto do vídeo, eu imagino que esses são os mais atentos. Sim, meus argumentos têm uma falha grave e muito comum. A fim de normalizar a cultura asteca, repetidamente eu a comparei com culturas europeias, como se assumindo que essas estão no ápice do desenvolvimento cultural humano. Quero deixar registrado que não é isso que penso, mas acredito que, como uma ex-colônia europeia, a nação brasileira é fundada sobre essa ideia, que persiste consciente ou inconscientemente em muitos campos até hoje. Logo, acredito que tais comparações são necessárias para um bom entendimento do assunto pelo público geral. Além disso, a última coisa que quero é dar a impressão que eu penso que matar pessoas por motivos religiosos é uma prática aceitável. Não é e não deveria ser. Eu condeno a prática de sacrifícios humanos tanto quanto eu condeno, por exemplo, a caça às bruxas. Apenas me incomoda a forma como duas práticas diferentes apenas em minúcias podem ser tratadas de forma tão diferente. Se alguém pode desculpar a Santa Inquisição como um erro trágico e embaraçoso do passado cristão, ao mesmo tempo que reconhece que essas mesmas tradições cristãs acrescentaram tanto à experiência humana com arte, espiritualidade e ciência, esse alguém deveria ser capaz também de estender a mesma empatia para outras nações.